pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Brasil Colônia. Nós falaremos então sobre os governos gerais brasileiros. O que eu quero antes de começar essa aula é que você vá logo aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber então todas as informações do canal e ao mesmo tempo dá um like aqui na aula. Se no final você não gostar, então dá um dislike, mas faz alguma coisa aí, tudo ok? Roda a vinheta! Para a gente entender os governos gerais brasileiros, a gente tem que levar em consideração que o povoamento, a implantação de atividades econômicas aqui na colônia, ele não foi eficaz com o sistema de capitanias hereditárias. Então era necessário mudar essa forma de administração colonial, porque até então a experiência descentralizada das capitanias não foi eficaz. Então que tal centralizar e ao mesmo tempo fazer com que esta centralização ela seja favorável para medidas mais eficazes no sentido de garantir a prosperidade de produções econômicas aqui dentro da colônia, aqui dentro do território brasileiro, certo? Então, o rei de Portugal, D. João III, ele vai então nomear uma pessoa que vem para cá representando a coroa portuguesa na condição de governador geral. A ideia era centralizar a administração, centralizar a organização política. E aí então esse governo geral vai chegar aqui e vai tomar então as medidas, vai tomar as decisões, sempre submetido a um poder maior, que é o poder da coroa portuguesa, sempre submetido a essa gestão maior, que é a coroa, que é Portugal. Certo? E aí então, esse governador geral, para administrar o território, ele terá auxílio também de outros membros e também de outros grupos. Por exemplo, ele vai chegar aqui e vai contar com 3 elementos principais. O primeiro seria o ouvidor-mor, que seria uma espécie de ministro da justiça, que vai então ajudá-lo com a justiça aqui na colônia. Nós temos então provedor-mor. O provedor-mor seria uma espécie de ministro da fazenda. Ele vai cuidar tanto da fiscalização quanto também da economia da colônia, do desenvolvimento econômico da colônia. E o capitão-mor, que seria então um sujeito que ele vem para atingir objetivos de proteção do território. Haja vista que ainda continuam havendo a presença de corsários aqui, certo? Principalmente de franceses. E aí então, para auxiliar nesse processo, principalmente nas regiões mais distantes, será também implantadas as chamadas câmaras municipais. E essas câmaras municipais, elas são formadas então por pessoas que serão escolhidas para então compor o cargo do que hoje seria basicamente os vereadores. E essas pessoas que vão compor esses cargos são chamadas então de homens bons. Olha que interessante, né, gente? Quem são os homens bons? Para que seja um homem bom, ele deve atender a alguns critérios. Primeiro, ele deve pertencer a uma elite. Ele deve ser proprietário de terras, de escravos, ter posses. Segundo, tem que ser português. Terceiro, tem que ser o sangue puro. Isso significa dizer que ele não pode ter descendência judia ou qualquer outra descendência que não seja necessariamente a portuguesa. E, principalmente, professar a religião católica, haja vista que o catolicismo era a religião aceita aqui na colônia. E aí então, atendendo esses critérios, esses homens bons vão compor as câmaras municipais e aí a partir de então eles passam a administrar o desenvolvimento local, a fiscalização, a justiça e naturalmente garantir a prosperidade e a administração do pedaço, do local, daquela vila, certo? Em 1548 foi estabelecido um regimento.
esse regimento, então, ele pode ser chamado de Regimento de 1548 ou então chamado de Regimento de Almerim. Por esse regimento ficaria determinado qual seria exatamente as funções, aquilo que seria exatamente as atribuições dos governadores gerais, da figura do governante. Então nós teríamos aí, primeiro, era muito importante que esses governadores se empenhassem no combate aos corsários que continuavam ainda por aqui. Principalmente os franceses, holandeses, ingleses, mas principalmente os franceses vão continuar ainda rondando o território. Então é preciso que esses governadores tenham o empenho de expulsar essas pessoas daqui, expulsar esses corsários do território. Era necessário para isso criar fortificações, construir navios, estar equipado belicamente e estruturalmente para defender esse território. Ao mesmo tempo, no âmbito econômico, era preciso estimular o crescimento de feiras nessas vilas, fortalecendo o comércio, aumentando a produção e principalmente garantindo maiores lucros para a coroa portuguesa. Era necessário também povoar o território, e isso daí já vem como uma função desde lá dos capitães donatários. Era necessário então estimular o povoamento do território, e isso daí é importante demais para garantir a colonização, intensificar a fé católica, garantir o catolicismo como religião oficial e predominante, mas principalmente garantir a catequese de forma eficiente para garantir naturalmente esse processo de afirmação do catolicismo. O primeiro governante geral aqui no Brasil foi Tomé de Souza, que vai assumir ali por volta de 1549 até 1553. E no período dele, assim que ele se torna então o governador geral da colônia, a gente verifica então que ele vai se estabelecer ali na capitania da Bahia de Todos os Santos e vai trazer para cá os primeiros jesuítas. Esses jesuítas que pertenciam à Companhia de Jesus, que foi criada durante o processo de reforma religiosa lá na Europa, aquele conflito entre católicos e protestantes, foi criada a Companhia de Jesus, da qual pertencem os jesuítas, para que eles então propagassem a fé cristã católica em outros locais. E aí então a coroa portuguesa, ela está ao lado da Igreja Católica nesse processo de efetiva colonização. Então os primeiros jesuítas vão chegar aqui na figura do padre Manuel da Nóbrega e também do padre José de Anchieta, que chegam aqui também já trazendo o bispo Pero Fernandes Sardinha. Então nós teríamos ali personagens importantes durante esse momento aí de primeiros governos gerais, já está chegando aqui, se estabelecendo para impor o catolicismo. Eles vão fundar ali, naquela região da Bahia de Todos os Santos, eles vão fundar então o Colégio Menino Jesus. Com a fundação do Colégio Menino Jesus, que vai então atrair um núcleo de povoamento, vai gerar uma vila, que vai crescer e posteriormente vai ser a cidade de Salvador. Essa cidade, por sua vez, ela vai ser a nossa primeira capital. E aí então o Tomé de Souza ele vai incentivar a construção de prédios públicos, da Igreja da Sé, de fortes, que vão então dar origem à nossa primeira capital, toda bem estruturada ali, estruturada nos moldes da época, tá, gente? É bom que a gente leve em consideração isso, tá? Então toda estruturada ali para funcionar como uma capital da colônia, certo? É também desse período que, para dinamizar a economia, a gente percebe então que ele vai aumentar a quantidade de engenhos, ele vai começar a trazer engenhos de lá de São Vicente para cá, para essa região da Bahia de Todos os Santos, que vai garantir uma prosperidade local. Isso a gente viu lá no vídeo de capitanias hereditárias, dá uma olhada lá nesse vídeo também,
certo? E ele vai importar os gados. Os primeiros gados vão ser importados para cá, para o Brasil, o que dá início a uma atividade pecuária, que mais tarde, a gente vai verificar isso em outro momento, essa pecuária ela vai entrar em choque com a cana-de-açúcar. Ele também incentiva a vinda de mulheres, no sentido de povoar essa região. Muitas mulheres virão para cá, algumas meninas ainda, isso também é importante, para casar e ao mesmo tempo se multiplicar aqui, trazendo toda aquela cultura europeia, a noção de família dos europeus, principalmente portugueses, certo? O segundo governo geral é o Duarte da Costa, que assume por volta de 1553 até 1558. E o que é interessante também é que o Duarte da Costa, ele acaba passando para a história com um estigma que ficou muito ali relacionado a ele como um dos piores governadores do Brasil. Toda vez que a gente fala em piores governos do Brasil, o Duarte da Costa acaba então entrando nisso daí. Aí você entra aqui nos comentários e faça lá o seu comentário se você acha realmente isso, dentro desse contexto aqui de governos gerais, que foi tão ruim assim, certo? E aí nós vamos verificar que quando o Duarte da Costa assume, o primeiro elemento que a gente percebe aí é um conflito com os jesuítas, certo? Nós teremos aí, então, ele se envolvendo lá em um confronto que vai existir entre os colonos e os jesuítas. Acontece o seguinte, gente, tudo isso gira em torno da questão do escraviza ou não escraviza os indígenas, certo? Prestem bem atenção. A coisa ocorre na seguinte forma: acontece que os primeiros religiosos, os primeiros jesuítas, quando chegam aqui no Brasil, lá no Tomé de Souza, eles vão organizar as missões, eles vão então pegar esses índios, eles vão catequizar, eles vão então converter esses índios ao catolicismo e principalmente transformar esses índios em mão de obra produtiva e eficaz para as missões religiosas, diga-se para a Igreja Católica. E aí, quando os colonos começam então a multiplicar ou implantar suas atividades produtivas, que vão precisar de mão de obra, eles não querem pegar o índio e transformar esse índio em uma mão de obra eficaz. Eles querem pegar o índio das missões que já estão preparados para todas essas atividades produtivas, principalmente a agrícola e também a pecuária. E aí vai haver um embate, porque os jesuítas não querem abrir mão dos índios. E ao mesmo tempo os colonos querem esses índios como mão de obra para o local. E nessa briga entre colonos e jesuítas, o Duarte da Costa vai ficar ao lado dos colonos e vai se indispor naturalmente com esses jesuítas. Dentro desse processo se destaca a figura do padre José de Anchieta, que vai brigar então com esses colonos, se destacando então com o discurso de proibição de não à escravidão indígena. É interessante também que a gente relative essa discussão. Tudo bem que ele não defendia a escravidão indígena pelos colonos, mas quando a gente diz que ele foi um ferrenho defensor dos índios, a gente tem que também levar em consideração que o padre José de Anchieta estava defendendo os índios para não perder essa mão de obra que é da igreja, que é do grupo dele, para os colonos. Então a gente tem que olhar também por esse lado, certo? Nesse processo, muitos jesuítas são expulsos dali daquela região, dali da Baía de Todos os Santos. Alguns, por exemplo, como é o caso do padre Manuel da Nóbrega, ele vai sair de lá em 1554, ele vai chegar então lá onde mais ou menos é São Vicente, e vai fundar ali o Colégio São Paulo. Esse colégio também vai gerar um núcleo de povoamento, vai então evoluir para uma vila, que seria a Vila de São Paulo de Piratininga, que é a origem do estado de São Paulo. Os paulistas contam outras histórias a respeito disso, com mais detalhes, com relativizações. E aí, se você é de São Paulo, coloca aí nos comentários alguma informação sobre isso pra gente, tá? Mas aqui nesse vídeo a gente vai tratar como a origem de São Paulo,
certo? Também nesse momento é expulso o bispo Pero Fernandes Sardinha. No meio da fuga, a sua embarcação naufragou, ali mais ou menos por onde hoje é o estado de Alagoas. Uma parte da tripulação sobrevive, conseguem chegar numa praia, e lá nessa praia eles são então abordados pelos índios caetés. Acreditando então que os índios estavam recebendo eles amistosamente, acabaram levando um susto quando foram atacados, e os índios caetés acabaram comendo, devorando o Sardinha, certo? Que coisa, né, gente? Os caetés devoraram Sardinha. Um outro fato que é muito fatídico, que é muito trágico nesse momento, é que em 1555 os franceses vão invadir o Brasil. E eles vão invadir ali por onde hoje é o Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Os franceses vão chegar, vão fazer uma aliança com os índios tamoios. É importante dizer para vocês que essa aliança seria então a chegada amistosa dos franceses, fazendo então com esses índios tamoios uma relação de troca baseada na amistosidade, como era lá no período colonial, em um momento em que os portugueses já estão incentivando e intensificando a escravidão indígena. Então, os franceses conseguem dessa forma amistosa fazer uma aliança com os índios tamoios e fundam ali a França Antártica. Ou seja, os franceses conseguiram estabelecer uma colônia dentro da colônia de Portugal. Ali no Rio de Janeiro surgiu então a França Antártica. E isso daí, gente, não é interessante para o Duarte da Costa, e muito menos para a coroa portuguesa. Esse conflito com os jesuítas e a invasão francesa caiu muito a reputação, a credibilidade, a confiança da coroa portuguesa, naturalmente, com relação ao Duarte da Costa. Ele passa a ser visto como um governante ineficiente e é então retirado, e passa com esse estigma de pior governo do Brasil. Entre os piores governos do Brasil, acaba aparecendo lá sempre o Duarte da Costa. Põe aí nos comentários se você já tinha ouvido falar alguma coisa a esse respeito. Logo em seguida, em 1558, nós temos então o terceiro governo geral, que é o Mendes Sá, que vai ficar então até 1572. Tá? Lembrando que as datas é só para uma questão de periodização na linha do tempo, se você precisar. E o Mendes Sá, quando entra, ainda está ali muito latente essa discussão toda a respeito da escravidão indígena, da disputa entre colonos e jesuítas, e ele vai então trabalhar no processo de conciliação entre os colonos e os jesuítas. E a solução seria a seguinte: ele vai então consolidar uma proposta, um projeto que já vem desde lá do Tomé de Souza, que seria o seguinte: os índios catequizados não deveriam ser escravizados. Se você quer escravizar índios, você então escraviza aqueles índios que ainda não foram catequizados. Isso é um processo que foi conhecido como guerras justas. Aqueles índios que não foram catequizados ainda, ou que não aceitaram a fé cristã, não aceitaram a fé católica, impediram a difusão do cristianismo, ou de uma certa forma eles negam a palavra da fé cristã, eles então seriam escravizados por um processo de guerras justas. E os índios que já eram catequizados continuariam nas missões. Pelo menos ali foi então apaziguado temporariamente esse conflito entre colonos e jesuítas. Outro elemento também é que esse processo vai impor a catequese. O Mendes Sá, então, ele pede mais empenho desses jesuítas para que eles promovam uma catequese mais eficiente e que atinja uma boa parte dessa população, haja vista que muitos indígenas ainda não catequizados eram uma ameaça à presença portuguesa no território brasileiro. Ele vai então combater práticas indígenas, ele vai então pedir também muito empenho para a igreja, para os jesuítas, para combater práticas indígenas, como é o caso da antropofagia praticada pelos tupinambás. A antropofagia é aquele ritual onde eles devoravam os inimigos, ali praticados pelos tupinambás na costa brasileira. Então, esse tipo de atitude ela vai ser demonizada e naturalmente passa a ser combatida pela coroa e pela igreja.
Outro elemento também é que ele vai começar a dar todo um apoio e vai incentivar a escravidão africana e também a vinda de escravos negros para cá, para o Brasil. Aliado à coroa portuguesa, convencida de que isso seria um bom negócio, a gente começa a ver aquele processo que lá na escola a gente sempre vê como transição da escravidão indígena para a negra. Certo? Você já ouviu falar nisso daí necessariamente. Põe aqui nos comentários o que foi que te disseram aí. Certo? O outro elemento que é interessante também é que, diferente do fracasso do governo anterior, esse vai se mostrar mais eficiente no sentido de proteção do território. Em 1567, o Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá, vai comandar então toda uma expedição militar que vai sair dali, mais ou menos por onde hoje seria o Espírito Santo, até o Rio de Janeiro, para então dar um jeito de combater os franceses que estavam ali naquela região. Então eles vão observar o lugar, eles vão então implantar alguns fortes, cercar a França Antártica, e olha que interessante, eles se utilizavam inclusive de índios que eram inimigos dos tamoios para essa missão. Então eles vão cercar de fortes, estrategicamente, e vão conseguir invadir, expulsar os franceses daquela região. Após expulsar os franceses, a gente poderia dizer então que estava tudo tranquilo. Só que os tamoios, os índios tamoios que habitavam aquela região, que tinham feito aliança com os franceses, resolvem se rebelar contra os portugueses. Os tamoios então se organizaram no que a gente chama de Confederação dos Tamoios para enfrentar os portugueses. Só que isso foi um desastre, isso foi trágico. Eles acabaram então sendo dizimados pelo Estácio de Sá. O Estácio de Sá acaba morrendo com uma flechada no olho, mas ele consegue dizimar os tamoios. Logo então a gente percebe que, diante da expulsão dos franceses, para melhorar a defesa do território, é fundada ali então a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, por volta de 1565, para povoar o local e torná-lo mais seguro. Com a morte do Mendes Sá, em 1572, o Dom Sebastião I, que era o rei de Portugal, ele decide então que ele não continuaria mais esse sistema de governo geral. Ele achava melhor então descentralizar mais uma vez. E divide então o território em duas partes. Ele vai dividir em zona norte e em zona sul. E ao invés de governo geral, cada uma dessas zonas teria um vice-rei. Então haveria a zona norte, no início o vice-rei seria Luís de Brito e a capital seria Salvador, e a zona sul, o vice-rei seria Antônio Saleiro e a capital então seria no Rio de Janeiro. E aí então é importante também destacar para vocês que esse processo de descentralização e centralização aqui na colônia é indiferente para Portugal, porque tanto faz centralizado ou descentralizado, o poder maior é a coroa portuguesa. Por volta de 1578, nós teremos também o Dom Sebastião, mesmo que resolveu dividir, resolveu também unificar. E aí então, lá por volta de 1580, ele na batalha de Alcácer Quibir, lá no norte da África, contra os mouros, ele vai simplesmente desaparecer. Isso vai criar um problema na sucessão do trono português, que vai então gerar aquele período que a gente chama de União Ibérica, que a gente vai ver isso no outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aí que você gostou. Se você não se inscreveu no canal, também se inscreve aí no canal, certo? Compartilha com seus amigos ou com seus inimigos, mas compartilha, certo? Então, o canal Agrade História agradece por mais uma aula, por mais uma vez você ser aqui o nosso espectador. Valeu!